fazemos agora uma interrupção do forró no nosso programa, esse forró gostoso do Alan, trio Pé de Serra, para conversar, bater um papo aqui maravilhoso também, tenho certeza, com a doutora Rosiane Rodrigues. Doutora Rosiane, muito obrigado pela vinda da senhora aqui ao nosso Alagoas Arte e Cultura, para que o nosso público, aí, o nosso telespectador, conheça um pouco dessa vida tão profícua, como a gente diz, da cultura que a senhora tem. A senhora é médica, né? Exatamente. Médica Eu sou psiquiatra e eu gostaria de dizer para você que eu estou assim muito feliz, né? Muito orgulhosa com o seu convite e emocionada de estar aqui com você. Você é um ícone da cultura aqui em Alagoas. Oh, que beleza. E passar por você através dessa entrevista é uma prova de fogo. Olha que maravilha. Não, mas aqui a gente fica conversando, batendo papo aqui, só nós dois aqui, de pé de orelha. Como já dizia minha avó, de pé de ouvido. Nós, não tem ninguém lá, né? Só a gente aqui conversando. E conversar um pouco dessa sua trajetória. Eu vou chamar você, que eu Pode tô chamar da você, sua idade, né? eu acho que eu sou mais velho que você. Já. Não, você é mais novo. Viu? Mas um pouco saber do nascedouro mesmo, né? do princípio, ou como diria o Matuto, do princípio. Né? No princípio. Você é de onde? Eu sou de Piranhas. Eita, Danu. Lá dos sertões de Alagoas. E muito cedo fui estudar em Penedo. Né, que tanto Piranhas como Penedo são celeiros de cultura aqui no estado de Alagoas. É verdade. Né? Então, eu tive uma formação familiar em Piranhas, meu pai exímio violonista, minha mãe tocando o seu bandolim, e eu, muito criança, comecei a tocar o acordeon, que naquela época era moda, né? Todo mundo aprendia acordeon. Principalmente, né? As moças, as meninas, né? Para o acordeon. Como o piano era um instrumento mais difícil lá para Piranhas, eu tocava acordeon. As mães, ou era acordeon, piano e balé. E né? balé. Tinha que fazer. E declamação. Declamação, né? participar de declamação. Fazer declamações. Exatamente. Então, quando eu cheguei em Penedo, aí já enveredei para a poesia, para o teatro e para outras participações dentro do Colégio Imaculada Conceição, que era o colégio das irmãs portuguesas, que deram toda uma formação cultural para a gente. E isso me levou a ter essa paixão, esse gosto pela leitura, pela cultura, pelas artes. E fui desenvolvendo a música. Foi isso que foi me inspirando para escrever e para fazer música também. É isso, você tem uma produção literária e também musical, uma participação. A gente vai falar de cada uma dessas coisas, não é? Mas vamos continuar o TRTT ainda, o carreirão da conversa, no carreirão da sua vida, como diz a história. Então, de Penedo, fez o segundo grau lá? Não, lá em Penedo, naquela época, eu fiz o primário em Piranhas, fui prestar o exame de admissão em Penedo, tinha isso, que né? naquela época era como vestibular, né? Eu me lembro, eu fiz para Hélio Lemos, era gente para danar. Eu fiz a quarta série, concluí a quarta série primária em Penedo e fiz o exame de admissão. Lá em Penedo eu estudei o curso ginasial e fui fazer o curso científico em Recife. Que as mulheres tinham duas opções, ou faziam pedagógico, ou né, seguiam ou viravam normalistas. Ou então faziam o curso científico. Ou faziam o curso científico. Aí eu fui fazer em Recife. Chegando em Recife... O centro adiantado, como foi isso? Chegar em Recife assim, vinda de Piranhas, Penedo, daquela cidade? Para mim foi muito difícil, algumas desorientadas de me perder no ônibus, chegar no bairro trocado e fui, porque eu cheguei em Recife com menos de 15 anos de idade. Nossa! Né, entre 14 e 15 anos de idade. Então, e lá em Recife, eu também tive a felicidade de me aproximar de um poeta como você. Exatamente, que tinha lá em Recife esse nome que você conquistou aqui em Alagoas, que era o poeta Simval Pelegrino. Enquanto você é chamado Paulo Poeta, ele era chamado Poeta Simval. Poeta Simval. Então, o Poeta Simval reunia aquela juventude em torno dele, na residência dele, que a gente fazia em verdadeiros saraus. Aí era ali que a gente apresentava música, poesia, declamação, alguns levavam instrumentos para tocar e isso me despertou aquilo que estava já inerente em mim,
através do convívio com esse homem inesquecível que me marcou demais e aquela juventude lá de Recife. A gente conviveu. Em Recife, como era a sua vez? Você morava, normalmente tinha os pensionatos, né? As moças exato, moravam nos pensionatos. Você tinha família lá? Eu tinha família. Morei na casa de uma irmã da minha mãe, depois ela adoeceu gravemente, eu fui morar na residência de um irmão dela e passei 3 anos. Me preparei para o vestibular de medicina e na hora de fazer o vestibular, em vez de eu fazer em Recife, aí eu vim fazer aqui em Alagoas, porque dada a proximidade, né, de Piranhas, da família, vim para Maceió. E aí fez medicina? Fiz medicina. Formou-se, é da turma, eu estou sabendo, você já me falou, a gente já conversou sobre isso, do outro grande poeta e grande artista músico e também psiquiatra, também, né? e compositor, sou psiquiatra. Que é o Marcondes, nosso querido Marcondes. Marcondes, ó, um beijão para você. Tem que estar aqui, rapaz, vou já fazer o convite de público e vou formalizar para a gente conversar aqui um pouco também, Marcondes. Estamos com saudade de você. Participação em festivais de música. E lá em Piranhas ainda tem um detalhe. Você sabe que eu de Piranhas, eu estudei música com o pai de Agildo Vieira. Nós estudamos música juntos, eu e Agildo. Agildo da flauta? Agildo da flauta. Olha. E nós montamos um conjunto musical em Piranhas, né? Eu, Agildo, João Gilberto Folha, José Hilton Lisboa e tudo gente de lá. E Ronaldo Ossada. Eram todos meninos e eu menina, em que eu tocava acordeon no conjunto e escaleta. Gildo com toda aquela fluência musical, aquela capacidade toda, mas eu sempre digo a ele, quem mandava era eu. A única mulher no meio desses marmanjos mandava no grupo todos, todinho, né? Decidia repertório. Decidia o repertório. Decidia o repertório e era aquela... Piranhas tem uma tradição boêmia, né? Tem essa coisa... Não é próprio, talvez próprio... Das cidades ribeirinhas. Das cidades ribeirinhas, eu acho. Muita essa coisa música. Das farras, né, aquelas serestas cantadas das noites de lua. Né? Ainda, Piranhas, eu ainda alcancei em que os namorados cantavam para as namoradas na calçada. Tocavam, cantavam, quer dizer, era uma coisa assim, de um romantismo, de uma beleza sem par. Era isso muito em Piranhas, gostoso. naquele casario, imagina aquelas era uma ladeiras. Coisa linda descendo aquelas ladeiras. Que maravilha. Recebeu muita seresta na porta? Algumas. E como é que a homenageada, como era isso? Tinha que sair à porta ou não? Era o seguinte, tinha que disfarçar, né? Os meninos tinham que disfarçar, não podia fazer uma coisa assim para chamar vista, né? Atenção, fazer só numa casa. Não, saía por ali. Saía por ali cantando, às vezes encontrava um pai bravio. Mas as meninas, na realidade, ficavam esperando isso. Né? Era tudo mais ou menos marcado, planejado, mas era gostoso demais. Gostoso demais, né? Era Rogério? Aquela coisa de Piranhas, aquela energia. Você viu a energia como era em Piranhas? Fantástico. Tem uma energia de alegria, de musicalidade, de poesia, de encontro, né? Piranhas é uma concha acústica, né? Já dizia Cacá Diegues. É verdade. É uma concha acústica, com aquelas montanhas, com aquele rio. É verdade. Ela incrustada lá embaixo. Se você der um grito ali no centro histórico de Piranhas, a cidade toda escuta. É uma coisa fantástica. Bom, mas aí veio para cá, medicina e a época dos festivais, dos grandes festivais, aquela efervescência. Primeiro lancei meu primeiro livro. Antes da música, quer dizer, é isso que queria saber. Vem antes a poesia ou antes a música? O que é que ou andaram juntas? Andaram juntas. Na verdade, andaram juntas. Mas você sabe que hoje é muito mais fácil. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu escrevi em Penedo. Na época eu tinha 14 anos de idade. Mas... Nós estamos com seus livros aqui, não estamos com esse primeiro. Esse primeiro é O Inocente. Esgotado. Esgotado. É um conto-novela. O Inocente. E esse livro, eu tive muita dificuldade de publicar. Eu vim a publicar ele, para você ter uma ideia, já no segundo ano de medicina, que eu tinha escrito
14 anos eu já Mas não tinha... conseguiu publicar. Consegui publicar. Não, só nessa anos época. depois. Foi uma luta danada e consegui através da antiga imprensa oficial do Estado, cujo diretor-geral era o saudoso Carlos Moliterno. Foi quem deu assim, esse apoio para a publicação do meu primeiro livro. E fui lançar, veja só, na Faculdade de Medicina. Eu fui da turma também de Ana Deise. Ah, professora Ana Deise, que foi reitora. Ana Deise é, assim, uma irmã para mim, uma espécie de irmandade. E até porque nossos pais já eram amigos na adolescência. Então, quando eu fui lançar meu livro, lá na faculdade, a gente saiu, me lembro hoje, com a caminhonete de Antônio Noia, sabe o que é? Sei, Antônio Noia, angariando cachaça mesmo, para fazer o coquetel, com refrigerante, cachaça e maçãs cortadinhas. Foi o coquetel do lançamento do meu primeiro livro. E foi um sucesso. Imagina, deve ter um monte de gente embriagada com a cachaça. Foi pesado. Mas poesia, sim. Poesia mas não era poesia, não era poesia. Não era o primeiro, era o Inocente, não era poesia, era um conto-novela. Era um conto-novela. Então você começou logo no conto. Através do conto. Substanciosa aí, né? Exatamente. Ousadia, né? Uma ousadia extrema, porque eu escrevi com 14 anos. Né? Uma ousadia assim. Conto, novela. Bota ousadia. Hoje, com a minha censura de hoje. Você começar na poesia, né? Porque todo jovem, né, esse romantismo, fazer poesia para a pessoa. Eu tinha poesia para fazer. Eu lancei esse livro em 67 e quando vim a lançar o meu primeiro livro de poesia, já foi de 77. Puxa vida, veja como demorou 10 anos do espaço de um livro para outro. Rosiane, aí você participou dos festivais. Como foi essa participação? Foi uma maravilha. Como é que... Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que nunca existiu, eu sou exagerada com as coisas da minha época, mas eu acho que nunca existiu uma coisa tão importante, que teve uma aceitação, uma divulgação tão grande sem ter os recursos que hoje se tem, como o primeiro festival universitário de música popular brasileira aqui em Alagoas. Nós tivemos assim uma participação muito boa. Me lembro de alguns compositores que, para mim, eram excelentes. Por exemplo, como Mirandinha, Josimar França, o irmão da Wilma, que o Josimar, Vera Romariz, Tânio Barreto, fazia música, era parceiro de Marcondes Costa. Enfim, era um grupo assim muito seleto e muito gostoso de trabalhar. Interpretando a Leureni. E Leureni ganhou seguido o Guido. Leureni ganhou como a melhor intérprete, uma coisa fantástica. E eu tive a ousadia de concorrer, de interpretar as minhas músicas. Olha, já pensou? Fui eu que cantei a minha música. Cada compositor entrava com uma composição. Eu interpretei a minha música com um grupo de jovens rapazes que faziam o coro da música, que eram rapazes assim do Colégio Guido, que talvez você conheça alguns deles. Era o irmão do João... do Dida. O João Lira. João Lira, irmão do Dida. Ele famoso violonista hoje. Ele era do Fagner, todo mundo. João Lira participou como vocal da minha música. Era João Lira, era o Hilário. O Hilário. Hilário. E outro muito interessante que participou, que eu estou tentando assim me lembrar, junto do grupo, era o irmão do Zailton, Zenilton. Zenildo Sarmento, que é médico. Médico, hoje médico. Então foi um movimento assim maravilhoso. Nós tivemos 4 dias de Teatro Deodoro e em cada dia eram apresentadas 12 músicas e das 12 músicas eram escolhidas as 3 melhores músicas. Aí, para mim, a apoteose do festival, para mim, pessoalmente, foi no dia que eu apresentei a minha música foi o primeiro lugar daquele dia. Olha que maravilha. Mas eu achei o máximo. Só que na final,
a minha música empatou com o terceiro lugar. Mas, pô, e eu fiquei em quarto lugar. Mas já foi excelente. Mas você ficou meio triste. Fiquei, muito tristinha. E falava que era uma disputa nessa época, muito porque o Marcondes grande. da sua Você, turma, Marcondes né? na minha turma, dentro da turma, a torcida havia dividida. A torcida da Rosiane e a torcida do Marcondes. E depois nós éramos tão amigos, né? Mas não deu para afastar. Só foi aquela briga no bom sentido. Cultural, né? Por cultura. E qual era a sua música? A minha música era De Quem é a Terra, que está aí nesse CD. Ah, sim. De Quem é a Terra, que está nesse CD aqui. É interpretada por Leoreni, que agora é outra intérprete. Leoreni e aí você teve fora também de série. LP. Um LP, que isso Foi. Era revolucionário, era difícil esse fazer. LP, que não se fazia aqui, tinha que ir para Recife gravar. Eu me juntei com o Marcondes, que nós dois super idealistas, para fazer esse LP. Nós nos juntamos e saímos para a luta. E conseguimos, eu, Marcondes e Brandão, sabe quem é Brandão? Sei. José Brandão. Nós três, Brandão era o arranjador e maestro do grupo, e eu e Marcondes participamos da produção. E fomos gravar esse LP em Recife, imagina só. Convite, né? O LP Convite, exatamente. Convite era título da música de Sabino Romariz, que era uma música dirigida a Maceió, uma homenagem, uma ode a Maceió, muito bonita, por sinal. E a gente conseguiu fazer, naquela época, uma coisa assim, fora de série. Para você ter uma ideia, esse LP foi elogiado em jornal assim, nacional por Ari de Vasconcelos, parece. Ari Barroso? Não, Ari era um mais Ari jovem. Toledo? Não, Ari de Vasconcelos era um jornalista... comentarista de música. Era um comentarista. Musical. Ele fez uma crítica muito positiva do nosso LP, a nível assim, nacional. Uma grata surpresa, um LP feito em Alagoas, com essa qualidade musical, e destacou algumas composições, foi muito interessante. Arranjos, né? Arranjos e tudo. Graças a esse trabalho, eu acho que na época pioneiro, Sim. porque era um LP totalmente, todos os compositores alagoanos, todos os intérpretes alagoanos e todo o apoio financeiro de alagoanos. Então foi uma coisa assim que marcou em Alagoas. É mais que um LP, foi um movimento. Foi um movimento. Foi um movimento cultural da época, um movimento da música, né? E tivemos um apoio muito grande de divulgação do nosso inesquecível amigo Edécio Lopes. Ah, que maravilha. Edécio, todas as vezes que eu ia dar entrevista no programa dele, ele sempre abria com esse LP. Ele sempre escolhia uma música do LP para abrir o programa, porque ele considerava o LP Convite uma coisa importante para Alagoas. Rosiane, conversar com você tem que ser num 5 programas, porque você é uma mulher multifacetária, né? Além disso, en passant, você foi da primeira gestão da Secretaria de Cultura, foi fundadora da Secretaria, junto com o Noaldo Dantas, aquela turma, não é isso? Exatamente. Muito importante essa. E também teve... Trabalhei também com o Luiz Renato. Com o Luiz Renato de Paiva foi o Lima, segundo secretário. Na Cultura. Agora trabalha com a secretária Melina. E com você. É adjunta. Mas também exerceu cargos na medicina, na superintendência. Do Ministério da Saúde, não é isso? É verdade. Então, fui diretora do Portugal Ramalho, quando era muito jovem ainda. Isso. Mas eu quero me ater agora, senão a gente vai ter que fazer 5 programas com você, porque falar de você é falar muita coisa, porque você sempre teve na ativa. E muita estrada, né, Chaba? Muita estrada vivida. Mas quero falar em especial da literatura, né, que já é uma produção grande, né, e considerável. A gente está aqui, nós falamos desse primeiro, que foi um conto-novela, e aqui temos o segundo livro seu, não é isso? Que é A Tentação do Anjo. Esse não é o meu segundo livro, esses são meus últimos livros. Porque os primeiros estão todos esgotados. Então teve outro? Qual? Na verdade, Paulo, eu já publiquei 12 livros. Nossa, Piranhas, é uma obra. Piranhas
12, porque Piranhas é a segunda edição. Certo. Essa segunda edição foi lançada na última Bienal. Certo. Foi Mas vamos feito pegar pela por edição- esse aqui, por ordem, Edufal. dos que eu tenho aqui. A Tentação do Anjo. Né? O que é que fala verdade. isso aqui? É poesia? É poesia, toda essa temática de poesia relacionada com anjo. Nossa. É uma poesia muito lírica e de muitos Olha que maravilha. idílios Saborear. amorosos. Olha aqui. Saborear. Beijo fugaz. De tanto desejo e medo. Com sabor de quero mais. Olha que lindo. É simples. A poesia, quanto mais simples, mais ela fica bonita. Não é isso? E Ela- fica e mais toca as forte, né? E pessoas, toca né? mais. Aí depois veio esse aqui, né? Prometeu, isso aqui também eu acho que é uma ousadia, mas é um pouco da sua área. Você, como psiquiatra, mergulha nesses temas Tive da mitologia. que pesquisar muito para mitologia em chegar lá. poesia. Tive que pesquisar muito até conseguir fazer esse livro, que tem uma capa belíssima, né? E as ilustrações aqui são do nosso querido Eduardo Xavier. Eduardo Xavier. Ilustrações maravilhosas, condizentes, evidentemente, com o clima do livro, que é o clima dos deuses. Como é que foi isso aqui? Dos deuses. Esse livro, eu passei uma época lendo muito mitologia grega, mitologia romana. É apaixonante. É né? apaixonante. Aí ele lia, comprava, lia, voltava e fui. De repente, eu digo, por que não fazer um livro contando a história desses mitos através da poesia? Aí tive um trabalho, eu acho que dos meus livros de poesia foi o mais trabalhoso, porque não é só a poesia, como a pesquisa. A pesquisa desses mitos todos e através do poema, para chegar ao poema. Então, eu acho que Tá tudo é um aqui, livro muito Apolo e interessante, Dáfne. até porque esse livro tem sido muito usado em escolas. Esse livro, dois livros meus estão sendo assim, já foram muito usados em escolas e ainda são. É o de Piranhas, lá em Piranhas e nos municípios vizinhos, até mesmo aqui em Maceió, já fui convidada, São Miguel dos Campos e outras cidades. São os dois livros mais utilizados, o Prometeu, Mitologia e Poesia, e o de Piranhas, porque está muito relacionado com... Agora, além desses livros, eu Tem tenho aqui, um livro... Vestido de Neblina. Esse foi meu último livro de poesia. Bonito título, Vestido de Neblina. Eu vou até precisar de As você suas para me poesias- dar sugestões de título. Eita, eu estou com um danou. livro Sim, de poesia. e o último que foi lançado, que é esse aqui. Esse aí, Piranhas, Retrato de uma Cidade. Esse Nesse é aqui, apaixonante. Eu li num dos programas que a gente abriu, num dos Alagoas Arte e Cultura aqui. Assisti. Em Piranhas, a gente leu, porque aqui tem... Você é O hino de compositora do Piranhas. hino de Piranhas. É, da letra e da música do hino de Letra Piranhas. e música. Letra e é, música. É. né? Pô, E o LP, o CD que Leoreni gravou, com todas as composições minhas, todas as letras e músicas são da minha autoria. Nossa. E Leoreni lançou esse CD. Ela lançou esse CD no Teatro Deodoro e, acredite, com a força da Leu conseguimos lotar o teatro. Com a força de Rosiane também. A Leu, principalmente. Né? E A Leu dos tem um piranhenses, fã-clube. chama Aí piranhense, Piranhas assim? são os piranhenses. Tá certo. Piranhas é assim, você telefona, cheguei, presente, chega todo mundo. E se Todo disser que mundo tem um de violão, Ave uma batucada, aí é que Maria, vem Ave mesmo, Maria. né? E uns pitu, que Não, lá, uns pitu bonitos. Basta ter uma zabumba, já junta todo mundo. Bate-lata já junta todo mundo, né? Não tem povo mais animado e mais seresteiro do que o povo do meu lugar, da minha Mas cidade. as academias, você também participa de várias academias, É, várias instituições importantes de é. Alagoas. Eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que é a instituição cultural mais antiga, né, do estado de Alagoas. É verdade. Também da Academia Maceiense de Letras, da Academia de Letras do Nordeste, de Artes e Letras do Nordeste, e da Academia, principalmente essa, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Nossa. de onde eu fui presidente
durante quase 10 anos. E a Academia Alagoana de Letras? Não sou da Academia Alagoana de Letras. Olha Nunca aqui. me inscrevi. Olha, eu quero lançar aqui publicamente agora, publicamente a campanha Doutora Rosiane na Academia. Não é possível. É fazendo que nem o Lê do Ivo. O Lê do Ivo participou de todas as academias do mundo para depois vir para a academia. Ele disse isso quando ele veio receber o título aqui da academia. Participou de tudo para depois, só depois é que foi acadêmico aqui. Pronto, estou lançando. Eu, Paulo Poeta aqui. O Alagoas Arte e Cultura, lançamos aqui viu, doutor, o Carlinhos, né? Que agora, Carlinhos, que é de Carlinhos, lá. professor Douglas, que é lá da academia, Solange, vamos endossar aqui o Alagoas Arte e Cultura, vamos botar Rosiane na Academia Alagoana de Letras. Eita, Jesus. Rosiane, Prazer o próximo enorme. Projeto qual é? Projeto de cultural, projeto de livro, tem? É esse livro que está quase concluído. Está no prelo? Está no prelo já, está praticamente concluído. Eu estou apenas organizando porque eu gosto de escrever minha poesia, meu livro de poesia, e climatizar o livro, dividir o livro, colocar temas semelhantes, dar títulos aos. Entendeu? Eu estou nessa fase de organização do livro e do título do livro que muitas ideias. É o título de uma poesia. Né? Sempre uma poesia dá título. Você adora, gosta de todas, mas tem que escolher aquela que toca, né? Que toca e que sintetiza o livro. Eu estava pensando em uma das minhas poesias que eu falo, Céu de Solidão. Olha, bonito o título, pensando, Céu de Solidão, olha que lindo. Tem também Trilhas Azuis. Outro poema. Outro poema. Mas eu acho que Céu de Solidão está muito condizente com a temática do livro, com o desenrolar do livro. Mas ainda não é o tema fechado. Ainda estou pensando, ainda estou pensando. Quem sabe surja outra poesia que você Exatamente, goste de repente mais. eu gosto mais, né? Mas eu acho que Céu de Solidão é um bom título, concorda? Concordo, é lindo. Até porque lindo, nunca vi lindo, título céu, assim. Um Céu de Solidão, olha, é poético o título, é maravilhoso. E eu acho que o título... E enigmático, assim. O título é muito importante para o livro. A capa é o cartão de visita. Você dá um bom título, chama a atenção, aí... Você vai editar ele por onde, Rosiane? Eu pretendo fazer pela editora Viva, né? Que é dirigida pela Sheila Maluf. Edita maravilhosamente. Eu pretendo fazer ele agora bem. pela Sheila. E o legal é que ela também tem uma boa distribuição. Ela distribui. Estou pensando em fazer. E estou pensando seriamente em lhe convidar para declamar poesias no lançamento será do um livro. Um prazer enorme. Porque eu sempre tive esse desejo e nunca tive essa oportunidade. Pronto, estarei lá. De ter você. Lá. E você estará aqui conosco. Quando for lançar o livro, a gente vem fazer o lançamento oficial do livro aqui também. Se Deus quiser. Rosiane, muito obrigado por esse você. bate-papo, pela alegria que você me dá de estar aqui e para o nosso telespectador alagoano conhecer mais essa legenda da cultura alagoana, que é a doutora Rosiane Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. Sucesso, muita sorte para você, muita saúde e que você continue com essa produção sempre tão um arrobo de produção, uma coisa produzindo. Isso é que é muito, muito legal. Né? Eu quero para mim uma coisa assim também, que eu continue sempre produzindo. Eu acho que você não para de produzir. Isso a gente nunca deve parar. Obrigada a você. Bom, a gente, depois desse papo maravilhoso aqui com a Rosiane, a gente vai voltar agora, só um pouquinho de intervalo, e a gente volta ouvindo mais forró.